Quem já me segue aqui no canal sabe que eu uso o NexAtlas como aplicativo para navegação. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu uso o NexAtlas para planejar um voo. O mais interessante é que eu posso fazer isso no meu computador, aqui em casa. Então eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona no computador. Então vamos lá. O voo vai ser entre Campinas e Morro de São Paulo. Então, em primeiro lugar, eu digito aqui o aeroporto de partida, né? O aeródromo de partida e o aeródromo de destino, que é o Lourenço, lá em Morro de São Paulo. Aqui já dá para ver que, considerando uma velocidade de 95 nós, se eu fosse DCT, seria um voo de 7 horas e 44 minutos. Portanto, um voo bastante longo. Mas eu preciso ver também se fazendo DCT eu vou cruzar alguma TMA. Nesse caso aqui, eu cruzaria a TMA de Belo Horizonte. Então eu vou desviar pelo norte da TMA e fazer uma escala em Montes Claros. Dá para ver que aí eu fico mais ou menos na metade do caminho, 4 horas e 21 até Montes Claros e depois 3 horas e 39 até Morro de São Paulo. Eu preciso considerar também que na volta eu vou precisar abastecer, então eu já estudei as alternativas e a melhor alternativa é Ilhéus. Então quando eu clico aqui em Ilhéus, ele já entra automaticamente na rota, depois eu só ordeno esses pontos dentro da minha rota. Aí eu vou reabastecer em Ilhéus e aí eu vou voltar, dessa vez eu vou passar pelo lado leste da terminal de Belo Horizonte. Então, eu vou fazer uma escala em Governador Valadares. Depois de Governador Valadares, eu poderia ir DCT até Campinas. Então, puxo para o fim da rota e vejo que está ficando já com quase 16 horas de voo. Claro, sem contar paradas, circuito, etc., né? Fazendo uma velocidade média de 95 nós. Olhando um pouquinho mais de detalhe, a entrada na Terminal São Paulo, eu vejo que na saída sim eu posso ir praticamente DCT, saindo pelo portão Unicamp, mas na volta eu cruzaria ali o corredor Eco, que é de linha cheia. Então eu vou ter que fazer um pouquinho de desvio. Além disso, eu também cruzaria a Terminal Belo Horizonte. Então eu vou desviar um pouquinho mais para o sul. Vou passar ali por cima de Barbacena. Depois de Barbacena, eu sigo DCT até Campinas, mas aí cruzando o corredor Eco. Então, ao invés disso, eu vou entrar ali por Morungaba. E aí, a partir de Morungaba, eu sigo DCT, entro pelo Portão Shopping na FIS de Amarais. Pronto, essa seria a minha rota. Aí, para eu pegar informações de pontos específicos, por exemplo, de Montes Claros, eu clico nesse izinho e como eu estou usando no computador, ele me leva automaticamente para o AIS Web. E lá, eu estou no Rota Aérea, eu vejo toda a informação do aeródromo em questão, inclusive as cartas. Se eu quiser lá de Lourenço, também clico no I. E ele vai me abrir todas as informações do aeródromo de Lourenço, em Cairu, na Bahia. Outra coisa importante é ter certeza de que as coordenadas estão corretas. Então eu coloco na visualização de satélite e vejo se o ponto está exatamente em cima da pista. No caso lá do Lourenço está. Vamos olhar agora se Ilhéus está também exatamente em cima da pista. Pronto, dá para ver que sim. Um pouquinho só para o lado, nenhum problema que afetaria a minha navegação. Mas eu já peguei aeródromos que estão com as coordenadas bem diferentes. Então, se você seguir cegamente assim, a coordenada do Rota Aérea, você não vai encontrar o aeródromo, não. Depois eu vou verificar um pouquinho os ventos, né? E aí aqui tá interessante, porque através do NexAtlas eu consigo
acessar o Wind. E aí eu vejo como o vento vai estar na minha rota. Inclusive eu consigo projetar para frente. Então eu vou projetar aqui para o dia da minha decolagem, que é 15 de novembro. Aí vai dar para ver direitinho como tá. Nesse caso aqui está na superfície, mas o que me interessa é o vento em cruzeiro, né? Então eu vou subir um pouquinho, colocando aqui 3.000 pés AGL, mais ou menos uma altitude média. Dá para ver que na primeira perna eu teria um vento vindo de norte de 10 nós, na segunda perna um vento de leste de 11 nós. Ou seja, eu vou pegar bastante vento de proa na ida. Então eu vou ter que modificar aquela minha velocidade planejada, né? Então eu volto lá na minha rota, vou tirar aqui 10 nós, então vou colocar 85 nós. Isso significa que até Lorenzo eu vou levar aí, ó, quase 10 horas agora. 9 horas e 57 minutos. Para o retorno, se eu fosse voltar nas mesmas condições, claro que aí o cálculo seria inverso, né? O efeito do vento. Mas eu não estou calculando o retorno ainda, porque o retorno vai ser em outro dia, mais para frente, então eu ainda preciso olhar os dados de vento desse outro dia, a projeção, né? E evidentemente isso eu vou olhar também, confirmar quando a gente chegar mais próximo da data de decolagem. É interessante também que aqui no NexAtlas eu posso, se eu quiser, olhar cartas de voo IFR. Evidentemente não é o nosso caso aqui, mas só para mostrar que eu poderia também ver as cartas de rota, tanto baixa quanto alta. Eu tenho essa reguinha aqui também que serve para eu medir as distâncias. Se eu quiser, por exemplo, vamos dizer que aqui eu quero saber se, quando eu estiver passando em Teófilo Otoni, qual é a distância que eu vou estar do litoral. Então eu sei que eu estou a 100 milhas na magnética 132 do litoral, por exemplo. Aqui eu posso editar o nome da rota. Isso é uma função bem interessante, porque eu coloco uma rota qualquer que seja um nome que seja mais interessante para eu lembrar. Tem que lembrar de dar essa ticada aqui, e aí eu salvo essa rota no meu computador. Então ele fica salvo na rede e depois eu posso acessar do meu celular ou do tablet, se estiver conectado à internet. Posso também simplesmente inverter a rota e posso segmentar essa rota, colocando pontos a cada 30 minutos ou 200 milhas náuticas, né? Que pode ajudar para a gente fazer o plano de voo, né? Automaticamente ele já dá todas as coordenadas dos pontos da rota que eu precisaria lá para o meu plano de voo. E se eu não precisar de tantos pontos assim, eu posso apagar os que eu não preciso. E uma coisa que é muito interessante, eu posso imprimir ou exportar essa rota para um arquivo PDF. Se eu exportar para um PDF, deixa eu primeiro tirar as coordenadas aqui que não vão ser, senão vão bagunçar demais o arquivo impresso. E no final eu posso gravar essa rota num PDF, que é muito interessante, porque é sempre bom levar um backup escrito, né, com as proas, com as de toda a sua rota, né? Então ele já faz isso automaticamente. Vamos mostrar como é que fica. Clica aqui nessa setinha, ele abre a opção de imprimir ou exportar rota. E aí depois que ele imprime fica assim, ele mostra no mapa e mostra cada uma das magnéticas, a distância e o tempo que você projetou de acordo com a velocidade que você colocou. Em voo ele mostra a hora Zulu também. Então, mas num próximo vídeo eu vou mostrar isso no meu tablet, como ele fica. Então, bora voar?